Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja eternamente sobre a vida de cada um dos irmãos. Hoje, irmãos, domingo, uma data especial, uma data que é festejada ou comemorada pela cultura judaica cristã. Hoje é a nossa Páscoa. Hoje estávamos preparados para realizar uma cantata maravilhosa, mas por tudo isso que está acontecendo, tivemos que suspender esse trabalho que os irmãos já vinham se preparando há tanto tempo para ser realizado nessa Páscoa. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas e fica para uma próxima vez. Não é demais lembrar que Deus, Ele está no controle de tudo e que Deus aceita o nosso louvor e a nossa adoração, independente da circunstância, da distância e de onde nós estamos. Cada um de nós estamos em nossa casa, mas estamos unidos no mesmo propósito, porque, na verdade, a igreja ela é mística, ela é espiritual. Ainda que distante, estamos próximos uns dos outros para adorar e enaltecer ao nome de Jesus. Nosso querido irmão Douglas, presbítero, estará dando continuidade a esse trabalho e nós vamos aqui com a palavra de oração. Bendito e amado Jesus, nosso eterno Salvador, ao teu nome, Senhor, louvor, poder e majestade. Estamos, Senhor meu Deus, ainda que distante, reunidos, unidos espiritualmente, para prestar a Ti, Senhor Jesus, um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Sabemos, Senhor, que Tu és a nossa Páscoa, que Tu és, Senhor da glória, a nossa passagem da escravidão para a liberdade. Tu és, meu Deus, a nossa passagem da morte para a vida. Somos todos gratos a Ti, Senhor. Estamos, meu Deus, te oferecendo esse louvor e essa adoração. A Ti te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Irmão Douglas, é contigo, meu irmão. É contigo, sob emoção e direção do Espírito Santo de Deus. Nosso querido irmão, presbítero Israel, nos dará a palavra da parte do Senhor e eu retorno no final para fazer o apelo. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, amados, é um regozijo no coração que estamos aqui para participar de mais deste culto. E lembrando que esse domingo é um culto de Páscoa. Nós estamos em quarentena, mas o nosso Cordeiro é o Senhor Jesus e Ele ressuscitou e habita no meio do seu povo, da bendita pessoa do seu Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, vamos fazer uma leitura. Isaías capítulo 53. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quem creu no que pregamos? No que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado entre nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram nossos pecados.
ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha que é levada ao matadouro ou cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o julgaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Amém. O nosso Senhor Jesus, enviado pelo Pai, entregou a sua vida, morrendo em nosso lugar como um cordeiro, o sacrifício vivo, o sacrifício eterno, o sacrifício que nos concede a vida eterna. Graças a Deus, Pai, por isso. Bendito seja o nome do Senhor na minha e na sua vida. Eu peço a Deus que Deus te abençoe. Abençoe a minha família. Abençoe toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração nesse momento e continuaremos o nosso culto, amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado pela nossa salvação, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo enviado a nós, Senhor. Somos feitos filhos porque recebemos o Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos ser, o que nós podemos ter, tudo é provisão do Senhor, tudo vem de Ti. E tudo o que acontece é permissão do Senhor. A Sua palavra se cumpre, dia após dia, porque está escrito, Senhor, que passará os céus e terra, mas as Tuas palavras não passarão, ó Pai. Bendito é o dia do Senhor que vem sobre nós. Que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar, arrebatar a sua igreja, arrebatar aquele que reconheceu o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso culto, nos abençoa. Que os nossos lares, através desse culto, sejam cheios da presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa batizar com o Teu Espírito Santo nesta noite. Que o Senhor possa, Pai, curar as enfermidades. Que o Senhor possa, ó Pai, restaurar as famílias, fortalecer, ó Pai, os enfraquecidos, ó Senhor, levantar o caído. Tudo isso para a glória do Seu nome e para regozijo do nosso coração, das nossas almas, que regozijam no Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, e todos digamos amém. Amados, dando sequência ao nosso culto, o Roberto, a Gabi e o Nick estarão louvando o Senhor juntamente conosco com o hino da harpa. E logo após também, amados, o hino da harpa, nós voltaremos para fazer mais uma oração sobre os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor e também os pedidos de oração. Amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco estamos de volta para orar mais uma vez. Deus abençoe. Amém.
teus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, toma para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Como Deus o meu querer, faça o teu, ó Salvador, hoje habitar no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Muito bem, queridos, voltamos. Queridos, falando sobre os dízimos e ofertas da casa do Senhor, durante a semana, durante o fim de semana, nós estaremos avisando nos grupos, via WhatsApp, um dia que teremos alguém na igreja para estar recebendo dízimos e ofertas. Você também pode fazer, vai passar aqui no vídeo a conta bancária da nossa igreja, você pode fazer a sua contribuição, o seu dízimo, sua oferta, via transferência ou pelo Pix, também está mencionado aí no cartaz, tá? E você pode estar contribuindo, amém? Vamos fazer mais esta oração. Logo após essa oração, o grupo de louvor estará louvando e depois o nosso irmão Israel estará ministrando a palavra do Senhor sobre as nossas vidas e o nosso pastor Manuel estará encerrando o nosso culto, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. E quantos precisam de oração? Eu, Senhor, e a minha casa, amém? Pai, em nome de Jesus, oramos sobre os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, prosperar, guardar, ó Pai, livrar de todo mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, o nosso país de tal forma, Senhor, que a Tua misericórdia nos alcance, seja derramada de tal forma, Senhor, que ninguém mais venha perder o seu emprego, Senhor, mas que sejam abençoados e guardados pelo Teu poder, pela Tua provisão. Abençoa também aqueles, Senhor, que ficaram desempregados, que estão desempregados, ó Pai, porque o nosso Senhor é todo poderoso e conhece a necessidade do seu povo.
O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe a necessidade, ó Pai. Precisamos de emprego, precisamos trabalhar para sustentar as nossas famílias, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abre portas de emprego, Senhor. Pai, que possamos ter para dividir com aqueles que não têm, Senhor. Pai, também oramos pelos enfermos, ó Pai. Por aqueles que estão, Senhor, acometidos pelo Covid-19. Pai, em nome de Jesus Cristo, cura, Senhor. Fortalece, livra da morte, ó Pai, para a glória do Seu nome. E também oramos pelos familiares, daqueles que perderam entes queridos, pais e mães, irmãos e irmãs, filhos e filhas, ó Pai, aqueles que têm o seu coração, que sentem a dor, ó Pai, da perda. Pai, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo venha consolar os corações, consolar de tal forma, Pai, fortalecendo e nos ajudando, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que nós pedimos e nós agradecemos e todos digamos amém. Que Deus abençoe a todos vocês, amados irmãos. O que nós fazemos aqui neste culto, o que nós fazemos nessa gravação é de coração, porque cremos que o nosso Deus é aquele que abençoa, aquele que guarda, aquele que livra do mal, aquele que abre porta, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, é o nosso Deus. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus, e até o próximo culto, se Deus quiser. Um abraço a todos. A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós estamos aqui reunidos para poder louvar o nome do Senhor. Nós vamos louvar esse louvor agora que diz quando Ele vem, o que dizer, o que fazer quando Ele vem. Nós estamos com muitas saudades do momento que nós vemos na igreja, no culto presencial, mas em breve nós estaremos de volta. Então, se você puder, aí da sua casa mesmo, cante com a gente, louve ao Senhor, em nome de Jesus. Santo Espírito.
Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje, pela graça de Deus, estou incumbido de trazer a mensagem final do nosso culto online. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo 22 e o verso 15. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Meus amados irmãos, sabemos que a Páscoa é uma das 3 festas mais importantes do povo de Israel. Por certo, Jerusalém nessa época, ela fica lotada de peregrinos. E o verso 15 que nós lemos do capítulo 22 de Lucas, nós vemos o desejo de Jesus de comer esta Páscoa com os seus discípulos. Nós sabemos que essa festa ou essa confraternização será a última de Jesus reunido com os seus discípulos. Após a Páscoa, Jesus ele seria entregue aos seus acusadores, julgado, condenado e por fim crucificado na cruz do Calvário. Durante essa reunião de Jesus com seus discípulos, ele começa a trazer algumas informações do que aconteceria após a Páscoa. E uma dessas informações é que um dos discípulos o trairia. Leia comigo, meus queridos, você que está com a sua Bíblia aberta, o livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, o capítulo 14 e o verso 17. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, essa mesa é a mesa da Páscoa, e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. Note que essa é uma informação nova que os discípulos estão recebendo da parte de Jesus. Tanto é que no verso 19 do capítulo 14 de Marcos, diz o seguinte: e eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um: por acaso seria eu o traidor? E Jesus responde no verso 20. Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Então, durante aquela Páscoa, a primeira informação que Jesus traz aos seus discípulos é que naquela reunião, naquela confraternização, havia um traidor. E Jesus traz uma segunda informação a todos os seus discípulos. Ele revela a fraqueza de Pedro. O verso 14, o capítulo 14 e verso 27 do Evangelho de Marcos, Jesus disse o seguinte: e Jesus disse aos discípulos: eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Note que esta informação também é nova para os discípulos. Os discípulos, naquele momento, não estavam entendendo o que Jesus queria dizer.
E Jesus continua falando o seguinte: porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Olha o que interessante que Jesus está falando. Eu vou ser uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O que Jesus estava transmitindo aos discípulos? Que os discípulos não estavam preparados para sofrer com Jesus o sofrimento da cruz. Que os discípulos não estavam preparados para ver Jesus sendo julgado, condenado e crucificado. Só que há uma esperança no versículo 28. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus estava falando aos discípulos: vocês vão se afastar de mim por não compreender o meu sofrimento. Só que há uma esperança para vocês. Eu não vou ficar dentro daquele túmulo. Eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para a Galileia. No verso 29, Marcos descreve o seguinte: então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Pedro tomou a palavra. Nós sabemos que Pedro gostava sempre de tomar a palavra. Nós sabemos que Pedro, ele era um tanto agitado, um tanto sanguíneo. Pedro está dizendo o seguinte para Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Nós entendemos que esse período que Pedro está falando é um momento de inocência, porque a crucificação não seria algo legal de se ver ou de se acompanhar. A crucificação judiava muito do condenado, mas não é o tema de hoje desta mensagem. O verso 30, Jesus continua dizendo o seguinte: mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Pedro, nós sabemos que ele realmente negou a Jesus. Pedro, nós sabemos que realmente quando Jesus ele foi crucificado, quando ele foi morto, ele voltou às suas origens de pescador, cumprindo aquilo que Jesus estava falando lá no verso 27, que as minhas ovelhas ficariam dispersas. Mas o que me chamou a atenção, lendo um pouco os evangelhos nessa semana, foi o evangelho de João. João, ele nos traz mais algumas informações novas que os outros evangelistas não colocaram nos seus evangelhos. Por exemplo, o capítulo 14 de João, nós vamos encontrar Jesus dando algumas palavras de consolo para os seus discípulos. O verso 1 de João 14 diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado, que o coração de vocês não fique
entristecidos. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um momento de grandes angústias. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão depressivas, onde as pessoas estão andando cabisbaixas. Nós estamos vivendo um momento onde está vedado o nosso convívio social. Hoje, nós não podemos deixar o nosso lar para ir cultuar a Deus em nossa congregação. Nós estamos vivendo momentos de incertezas neste mundo. Nós estamos vivendo um cenário que a cada dia as pessoas estão perdendo as esperanças. Ligamos a nossa televisão para assistir notícias e só vemos tragédias acontecendo no mundo. Mas esta palavra que Jesus estava dando aos discípulos naquele momento serve para nós que estamos neste século 21. Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Jesus estava dizendo o seguinte para os discípulos: vocês não precisam ficar angustiados com tudo aquilo que vocês vão ver. Vocês não precisam ficar entristecidos por tudo aquilo que vocês vão encontrar, porque isto está prometido antes da fundação do mundo. Jesus estava dizendo para os discípulos: existe uma saída em mim, existe uma paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas creiam, lança toda a sua ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de vocês. João traz esta informação nova, que Jesus estava consolando os seus discípulos. E Jesus continua falando lá no capítulo 16 e verso 7 de João. Jesus estava dizendo o seguinte aos discípulos: olha, vai ser necessário que eu volte para o Pai, porque se eu não voltar para o Pai, eu não posso enviar o Consolador. Para quem é frequentador da escola dominical, nós sabemos que o Consolador, ele é o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a função do Consolador é habitar dentro de nós, é interceder por nós, é nos ajudar nos nossos momentos de fraqueza. Lembra quando Davi pecou lá no Salmo 51? Ele disse o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto, e não me lances diante da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, aqueles que têm o Consolador sobre a sua vida, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, da graça, ele tem o discernimento daquilo que vem de Deus e daquilo que não é de Deus. Olha o que Jesus está dizendo em João capítulo 16 e verso 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês, discípulos, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus estava falando: é necessário que eu vá, é necessário que eu cumpra tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento estavam falando a respeito de mim. É necessário que eu seja crucificado.
É necessário que eu ressuscite ao terceiro dia, que eu volte para o Pai, para enviar o Consolador. E o Consolador está no meio de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa? É aquele momento que nós dobramos os nossos joelhos em nosso quarto, na calada da noite. Ninguém está vendo o nosso gemido no nosso quarto, mas o Consolador está levando a nossa oração até diante do Pai, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, e o momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, nós precisamos da ajuda do Consolador. Nós precisamos andar na dependência do Espírito Santo. O cristão, ele tem que entender que ele anda por fé. É de fé em fé. Muitos estão colocando a esperança no governo. Muitos estão colocando a esperança na medicina. Muitos estão colocando a esperança numa vacina, mas muito está se esquecendo que se não for a dependência de Deus, se não for a misericórdia de Deus, se não for a bondade de Deus, tudo isso não vai surgir efeito nenhum. Nós temos que entender que nós dependemos do Consolador para vencer as nossas batalhas diárias, o Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele não termina com as suas palavras, pelo contrário, em João, capítulo 17, é um dos capítulos mais lindos que eu acho da Bíblia Sagrada. Jesus, ele vai orar em favor dos seus discípulos. O título do capítulo é A Oração Sacerdotal de Jesus. 17 e o verso 9 vai dizer o seguinte: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus estava intercedendo ao Pai em favor dos seus discípulos. Jesus estava dizendo o seguinte ao Pai: Pai, eu não estou pedindo para mim, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu serei crucificado conforme a tua vontade, mas eu intercedo por aqueles que o Senhor me deste, Pai, para que o Senhor guarde eles, para que o Senhor o proteja, para que o Senhor os reserve. Note que depois desta oração, Jesus, ele vai ser entregue para ser crucificado, mas mesmo nesses momentos finais, ele continuou preocupado com os seus discípulos. Igreja da Vila Hortolândia, Jesus, ele se preocupa com a sua causa. Jesus, ele se preocupa com a sua família. Jesus, ele se preocupa com o seu bem-estar. E a Bíblia fala que Jesus, ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo pela igreja da Vila Hortolândia, intercedendo por todos aqueles que um dia levantou a sua mão e entregou a sua vida para Cristo. Jesus não nos deixará só. Jesus, ele está conosco todos os dias, em nossas batalhas diárias, em nossas lutas diárias. Nós estamos vivendo um momento de incerteza, mas creia nesta noite que Jesus, ele tem guardado a sua vida, ele tem guardado a sua família, não porque nós somos merecedores, mas porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. E se você está ouvindo esta palavra, é porque Jesus te ama, tem um propósito com você e com a tua casa. Que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Fique com Deus, que tenha uma semana abençoada para a glória do Senhor. Amém.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus de eternidade a eternidade. Absolutamente nada a acrescentar à mensagem que foi pregada nessa noite. Mas ainda há uma pergunta que eu quero te fazer. Você, meu amigo, minha amiga, que ouviu essa palavra. Se você quer render-se aos pés de Jesus para ser salvo, o aceitando como seu único e suficiente Salvador. E o Senhor, Ele vai te aceitar como um dos teus filhos e vai escrever o teu nome no livro da vida e vai levar-te para Ele mesmo, assim quando Ele vier ou quando você for a Ele. Porque a segunda vinda do Senhor Jesus, ela é objetiva e ela é subjetiva. Ele virá a todos nós que estiveram vivos quando teremos nossos corpos transformados. E nós, como partimos para a eternidade, vamos ter com Ele. Amém? Se você aceita, olha assim comigo. Amado e bendito Jesus, nosso eterno Salvador, eu te aceito nesse momento, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, Senhor, que Tu perdoe todos os meus pecados e que Tu, Deus Santo, fiel, justo e verdadeiro, escreva o meu nome no livro da vida, para que, Senhor, naquele dia eu possa estar contigo, meu Deus, de eternidade a eternidade. Assim te peço, meu Deus, perdoe-me e aceite-me. Amém. Amados, está terminado em nome de Jesus. Quero aqui impetrar a bênção apostólica e lembrando aos irmãos que não estou me aguentando de saudade, para que estejamos novamente juntos, unidos fisicamente, para glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus e também, é claro, para conversarmos uns com os outros, como se diz popularmente, fazer aquele bate-papo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, desde agora e para todo sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus e até o próximo culto, querendo Deus. Deus abençoe a todos. Amém.